A paz do Senhor, amém. Que bênção estar com vocês mais uma vez. Vamos para mais um devocional, mais uma porção do maná de Deus para as nossas vidas. Nesses dias estamos estudando aí a descrição da pessoa de Jesus. Quer dizer, João descrevendo a pessoa de Jesus. Estamos seguindo aí uns pontos principais em cada capítulo do Evangelho de João. Então, dando continuidade, eu quero que você pegue comigo, vamos lá em João capítulo 8, amém? Versículo 12. Jesus continuou a dizer à multidão: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha que bênção. Então nós vamos ver aqui agora uma descrição, João descrevendo João como Jesus sendo a luz do mundo, tá certo? E obviamente o relato pela própria fala de Jesus, é o próprio Senhor Jesus falando. E isso vai assinalando aquilo que nós vimos lá no começo. Vai comigo rapidinho no Evangelho de João mesmo, no capítulo 1, no verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, na descrição de Deus feito homem, como nós começamos lá no capítulo 1, ele faz a descrição de que, assinalando a ideia de vida junto com luz. Aqui no nosso planeta é impossível vida sem luz, pelo menos a maioria, tá certo? Tem algumas vidas aí nos abismos aí dos oceanos, tal. Porém, para nós, aqui na superfície da Terra, só existe vida com luz. Então, faz parte da vida. Agora, para a gente entender e chegar aqui a esse ponto, eu quero pegar com vocês algumas coisas. Vamos entender, vamos agora colocar em ordem os acontecimentos. Bom, no capítulo 7, nós vimos aqui apresentando Jesus como água da vida. Então, fala que eu fiz aquela descrição do último dia, o grande e último dia da festa dos tabernáculos. Então, Jesus foi a Jerusalém, ele estava ali na festa dos tabernáculos, e no começo já, e nesse último dia, tinha aquela festa que o sacerdote descia até o tanque de Siloé, pegava água no jarro de ouro. Então, se você não lembra, ou se você não assistiu, veja lá o nosso devocional de número 7, tá certo? Que nós falamos a respeito de Jesus, água da vida. Então, Jesus estava lá no último dia da festa e ele ficava observando todo aquele ritual. E ele vem e se mostra como água da vida. E isso foi um boom, né? Diante de todos aqueles que estavam ali naquela celebração da festa dos tabernáculos. Agora, o capítulo 8, vamos pegar aqui comigo. Olha só, no início do capítulo 8. Então, antes de chegarmos a esse ponto do versículo 12, vai comigo lá no início do capítulo 8, verso 1. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras de manhã cedo, e apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele e se assentou para os ensinar. Então aqui tem uma coisa que nós precisamos entender. Eu quero estar falando para vocês, porque é muito importante entendermos o contexto histórico, o contexto geográfico, as coisas como estavam acontecendo. Então, nesse último dia da festa, depois de todo aquele festejo, da questão da água, e Jesus se diz que ele é a água da vida, ele relata aqui. Agora, obviamente, começaram a procurá-lo, os fariseus, os sacerdotes, e Jesus sai discretamente e vai para o Monte das Oliveiras. Então, nós estamos aqui no final desse último dia. E aqui tem algo importante que eu quero estar falando para vocês, para entendermos o ocorrido aqui. E, obviamente, Jesus aproveitando de todas as circunstâncias. Sabemos que as festas em Israel são todas festas proféticas.
tudo para levar a pessoa de Jesus e a salvação da humanidade. Então, aqui no último dia da festa, desse último grande dia, tinha aquela cerimônia no período de todo o decorrer do dia. Depois você vê lá no capítulo 7. Depois, no capítulo 8, nós falamos aqui a respeito da salvação. Ele é o nosso defensor, que foi o capítulo 8, tá certo? Que a lição de número 8, aí o nosso devocional de número 8, com aquela questão da samaritana não, da mulher adúltera, da mulher adúltera, mas entre um ponto e o outro, algo aconteceu. Então Jesus se retira, vai ao Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica bem de frente ao templo, tá certo? Então, fica bem ali em frente. E por que Jesus fez isso? Bom, o que acontece é o seguinte: na noite do último dia da grande festa, da festa dos tabernáculos, tinha uma celebração dentro do pátio do templo, o pátio externo do templo ali, o pátio chamado também pátio das mulheres. Tinha 4 postes enormes, preste atenção, 4 postes. E em cima desses postes tinham ali um candelabro, tá certo? Esse candelabro tinha já vários braços em forma de candeeiros, muito alto. Então, eles eram acesos no último dia, na última noite. Então, depois da celebração da questão da água, agora vem uma outra celebração, onde eles passavam praticamente a noite toda em júbilo, louvor ao grande Deus, ao Jeová, aquele que fez algo. Para celebrar o quê, pastor? Celebrar nesse último dia, essa última noite, celebrar e lembrar os feitos de Deus, quando eles caminharam no deserto, que durante o dia ia uma coluna de nuvem fazendo sombra a eles, e à noite ia uma coluna de fogo. Então de dia uma nuvem, à noite uma coluna de fogo. Então essa celebração era para lembrar que Deus manifestou no caminhar do deserto como luz e iluminou enquanto eles caminhavam à noite. Então havia períodos que eles paravam e acampavam. Porém, tinha períodos em que eles caminhavam de dia, e de dia tinha a nuvem que protegia daquele sol escaldante, e à noite uma coluna de fogo para iluminar o caminho. Então essa era a festa, essa era a celebração. Agora, o que aconteceu? Jesus, depois dessa perseguição, dele ter falado que ele era a água da vida, ele sai, sobe ao Monte das Oliveiras e provavelmente ficou ali orando, intercedendo, pedindo pelo povo e assistindo toda aquela festa, aqueles postes acesos, aquela grande luz que iluminava todo aquele pátio. Aí, de manhã, amanhecendo, final da festa, Jesus desce agora do Monte das Oliveiras, atravessa o vale e entra novamente no templo e começa a ensinar. E aqui vem o ponto. Então, a hora que ele entra no templo, começa a ensinar, vem aquela parte que nós falamos no devocional passado, que é a questão da mulher adúltera, e ele mostra-se como um grande defensor de todos aqueles que têm problema, a fim de que venha salvá-los e tirá-los da questão que estão passando. Então esse é o ponto. E agora, veja bem, eu vou só relembrá-los. No capítulo 8, versículo 11, no finalzinho, depois dessa questão da mulher adúltera. Respondeu ela: ninguém, Senhor, disse Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Pronto. Então, saíram aqueles acusadores, saiu aquela mulher, porém ficou ali aquele povo, aquela multidão que ele estava ensinando. E aqui vem o versículo 12, que nós começamos esse devocional. Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo.
Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só. Obviamente que Jesus falando isso, todos aqueles que estavam ali, todos estavam participando da festa, todos sabiam desta celebração, a celebração da coluna de fogo, aquela celebração de júbilo, de alegria, celebrando Deus no meio do seu povo como luz durante as trevas da escuridão. Então, obviamente que eles entenderam perfeitamente o que Jesus estava falando. Não somente eles, aqueles que estavam ali aprendendo, como também, obviamente, os fariseus que estavam por ali, que novamente vêm contra Jesus. Versículo 13 do capítulo 8. Desafiaram-no os fariseus. Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é válido. Quer dizer, eles sabiam que Jesus estava falando, obviamente, testemunhando que ele era Deus. Ele estava fazendo uma analogia com aquela festa que acabara de encerrar. Tá certo? Mostrando a luz que conduz o povo.